Olá, meu nome é Arthur Agrelli e muito bem-vindo à nossa websérie Ganhe Dinheiro com Imóveis aqui nos Estados Unidos. Nessas 3 aulas você vai aprender como você vai ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos, mesmo que você não tenha $1 para começar, mesmo que você não domine o inglês, mesmo que você more no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e mesmo sem você ter nenhuma experiência até hoje com esse tipo de negócio, eu vou te ensinar nessas 3 aulas como é que você pode começar a ganhar dinheiro com isso aqui nos Estados Unidos. E eu já sei que você deve estar pensando que isso é muito bom para ser verdade, ou que isso é mentira, ou que isso não existe. E eu já quero te adiantar, nessas 3 aulas eu vou de encontro a tudo que você aprendeu e conheceu e ouviu falar sobre imóveis aqui nos Estados Unidos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te mostrar um segredo que os investidores americanos eles usam, que é bastante conhecido no meio deles, mas que você e eu, brasileiros, que quando está aqui nos Estados Unidos, começando aqui nos Estados Unidos, não conhece essa estratégia. Quando eu descobri isso, eu descobri através de um amigo meu, americano, que usa essa estratégia. E quando ele me mostrou qual é o segredo que eles usam para começar sem recursos, sem nada, sem experiência, eu fiquei maravilhado. A princípio eu também não acreditei. E aí eu comecei a aplicar isso no meu negócio, que eu já estava tentando ganhar dinheiro com imóvel aqui, mas estava errando bastante, mas isso fica mais para frente. E quando eu comecei a aplicar isso no meu negócio, eu comecei a fazer dinheiro de verdade com imóveis aqui nos Estados Unidos. Isso me permitiu fazer diversos imóveis. Nos últimos 2 anos, basicamente, eu fiz mais de 50 imóveis. E eu vou te mostrar nessas 3 aulas os meus imóveis, o que eu fiz, e vou te mostrar qual é o segredo dessa estratégia que eles usam para ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Mas, como tudo que eu falo, eu gosto de mostrar. Esse imóvel daqui que você está vendo na tela agora, por exemplo, é o imóvel que foi do projeto Ridgeway. Esse projeto foi utilizado uma estratégia dentro desse segredo que eles usam para ganhar dinheiro sem colocar dinheiro, que é chamada de wholesale. Essa estratégia eu vou falar um pouco mais para vocês durante as aulas, mas basicamente o wholesaler que fez essa operação, o Robert, ele ganhou $20 mil com essa propriedade. Essa mesma propriedade, eu peguei essa propriedade do Robert e eu fiz um flipping, que é comprar, reformar e vender. E aí eu paguei 155 mil na propriedade e gastamos um total de $205 mil para reformar. Compra e reforma $205 mil. E o que é mais interessante? Eu não coloquei 1 centavo do meu bolso. Esse dinheiro não saiu de mim nem para comprar, nem para reformar. Gastamos aí 205 mil mais ou menos e vendemos a propriedade por $305 mil, gerando aí um lucro absurdo nessa propriedade e eu não tive que colocar 1 centavo do meu bolso. Essa outra propriedade que vocês estão vendo aqui é a propriedade Smith. Essa propriedade eu usei um pedaço da estratégia do wholesaler e repassei essa propriedade para o investidor que queria comprar ela para locação. Eu comprei sem gastar 1 centavo do meu bolso, eu repassei para ele e ganhei $20 mil nessa operação, assinando um papel, sem colocar nada do meu bolso. Então, se você tem interesse em fazer isso, você vai aprender como é que você vai fazer isso também. Essa outra propriedade aqui é a propriedade da Ford. Essa é uma propriedade que eu comprei em um leilão, tá? Um leilão de tax deed, e eu também comprei, reformei e vendi sem colocar 1 centavo do meu bolso e gerou uma excelente rentabilidade. Essa outra propriedade que vocês estão vendo é a propriedade da Faxon. Foi uma propriedade que também foi comprada e que gastamos um total de $100 mil mais ou menos nessa propriedade e vendemos por $175 mil. Eu também não coloquei 1 centavo do meu bolso para fazer essa operação. Por que eu estou te mostrando essas propriedades? Porque eu fiz essas propriedades utilizando essas estratégias e esse segredo que eu aprendi com o meu amigo investidor americano, que eles usam no negócio deles, eu usei no meu negócio e eu vi funcionar e continua funcionando e eu continuo aplicando essas estratégias no meu negócio e funciona. Então nessas 3 aulas eu vou te mostrar exatamente quais são as estratégias e o mais importante, o que é que está por trás dessas estratégias, qual é o segredo que eles têm para começar sem nada, como é que eu usei no meu negócio esse segredo e essas estratégias e eu consegui fazer diversos imóveis e ganhar dinheiro de verdade com essas operações. Eu vou te mostrar vários imóveis que eu fiz na prática para que você consiga replicar isso no seu negócio. Então fica muito atento às aulas, não perde essas aulas, porque eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção do começo ao fim, você vai entender as estratégias se juntando e muito em breve você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Porém, eu preciso te contar como é que minha história com imóveis começou aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vim para cá em 2014, eu tinha apenas $400 quando eu vim para os Estados Unidos em alguns cartões de crédito. Eu não venho de uma família rica, minha mãe é professora, meu pai é vendedor.
Eu não tinha nenhum background com imóveis no Brasil, eu nunca trabalhei com imóveis no Brasil, não sabia nem para onde ir. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim porque eu tinha um sonho de morar aqui. Eu tinha algumas famílias aqui nos Estados Unidos e eu tinha um sonho de vir para cá morar, porque eu já tinha vindo para os Estados Unidos em 2008, eu tinha apenas 17 anos na época, e eu fiquei encantado com esse país e eu tinha um sonho de vir morar aqui. E aí eu vim em 2014. Quando eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, eu tinha apenas $400. Eu não sabia falar inglês. Tem até uma história interessante sobre isso de falar inglês, porque aqui nos Estados Unidos o meu nome se pronuncia Arthur. E eu não sabia disso, né? Então quando eu cheguei na imigração, o agente da imigração do aeroporto pegou meu passaporte, perguntou meu nome. E aí quando ele falou Arthur, eu falei, não, meu nome é Arthur. E aí quase que eu era deportado ali, porque eu falei que eu não era eu, imagina. Eu tava com o passaporte que não era meu, supostamente. E aí foi que veio uma pessoa falar espanhol ali comigo e meio que me explicou que eu também não falava espanhol. E eu falei, ah não, sou eu. Então assim, só pra você ver que eu também não falava inglês, eu não sabia falar inglês, eu não tinha dinheiro, eu não tinha família rica, eu nunca tinha mexido com imóveis aí no Brasil. Então assim, eu era uma pessoa que não tinha nenhuma possibilidade, probabilidade de estar onde eu estou mexendo com imóvel e fazendo o que eu estou fazendo. Então quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar e eu comecei também a trabalhar com algumas coisas que tinham correlação com o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, tá? E aí foi aí que minha história começou. Dentre essas coisas que eu trabalhei em uma empresa que limpava as janelas de propriedades que tinha acabado de ser construída e a gente tinha que tirar os plásticos das janelas, né? Porque quando eles estão fazendo construção, eles colocam um plástico na janela para não quebrar a janela. E aí tinha uma equipe que ia para lá, eu ia com essa equipe e a gente tinha que limpar isso daí. E aí eu ficava olhando aquelas mansões lindas ali em Boca Raton, na Flórida, e eu ficava pensando, imaginando como é que essas pessoas conseguiam fazer diversas propriedades, porque a gente ia para um condomínio, tinha 30, 40 casas sendo construídas, eu ficava olhando aquilo ali e ficava me perguntando como é que essas pessoas conseguiam, né, recursos para fazer aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo. Depois eu fui trabalhar com uma empresa que vendia produtos na internet, vendia piso na internet. E aí, esses pisos, né, eles vinham da China, e eu já trabalhei mais no escritório, e eles vinham da China, ou da Espanha, de vários países, e nós vendíamos aqui nos Estados Unidos para vários general contractors, que é empreiteiros, né, aí no Brasil, para arquiteto, para pessoas que faziam piscina. Então eu comecei também a ver as pessoas trabalhando nesse mercado imobiliário. Eu ficava maravilhado com aquilo e eu tinha esse sonho, esse desejo de entrar nesse segmento, porque a minha tia também, ela era arquiteta no Brasil e trabalha com isso aqui nos Estados Unidos também, e eu via ela fazendo os projetos e tudo mais, e eu ficava, poxa, é algo que me atrai, é algo que eu acho interessante, eu tenho um sonho de ganhar dinheiro com isso, mas eu não sabia por onde começar. Imagina, como eu falei para vocês, eu não tinha dinheiro, eu não falava inglês, eu nunca mexi com isso, eu não sabia nem por onde começar, eu não tinha a menor noção por onde começar, e na verdade era algo totalmente distante para mim, porque imagina, eu não tenho dinheiro nenhum, não sei nada, como é que eu vou começar? E aí foi quando eu conversando com alguns amigos, né, eu conversando com esse amigo de Chicago, inclusive, que ele comprava piso, né, dessa empresa que eu trabalhava, e aí quando eu conversando com ele comentou comigo sobre essa oportunidade de ganhar dinheiro com imóveis mesmo, sem ter dinheiro, sem ter recurso, sem ter que colocar o seu próprio recurso ali, colocando só tempo e trabalho. E aí eu não acreditei muito no que ele falou, foi quando ele começou a me explicar essas estratégias e esse segredo que ele usa para fazer esse tipo de operação. E aí foi quando eu comecei a entender como é que essas coisas funcionam. E ele começou a me falar que os investidores americanos aqui nos Estados Unidos, que não têm dinheiro ou que têm dinheiro, eles têm a prática de nunca usar o capital próprio para fazer os projetos. Porque acesso a crédito aqui nos Estados Unidos é muito barato. Os americanos eles têm acesso a crédito muito fácil. Então, quando eles têm algum recurso, eles dão uma entrada, por exemplo, em uma propriedade, eles conseguem financiar o restante para fazer o projeto, ou quando eles não têm nenhum recurso para começar para fazer isso, eles não têm histórico para conseguir pegar esse tipo de financiamento no banco, por exemplo, eles começam utilizando a estratégia do wholesale. E ele estava me explicando o que era a estratégia do wholesale. Ele estava me explicando que tudo o que você precisaria saber era como encontrar uma propriedade, como pegar essa propriedade por um preço mais barato, esse era o segredo. Era um dos segredos dessa estratégia, era quanto de desconto você consegue pegar aquela propriedade. Então, o primeiro coração do negócio, o primeiro segredo do negócio era conseguir encontrar propriedades com excelente desconto, abaixo do valor de mercado. E para isso acontecer, existem alguns outros segredos que eu vou falar para vocês. Porém, ele falou, olha, você tem que conseguir encontrar propriedades com valor bem abaixo do valor de mercado. Você vai colocar um contrato de compra e venda nessa casa, e eu já fiquei assustado, eu falei, mas eu não tenho como comprar. Ele falou, não se preocupe que você não vai comprar. E eu fiquei mais assustado ainda. Eu falei, mas peraí, eu vou botar um contrato de compra e venda numa casa que eu não vou comprar, como é que isso funciona? Ele começou a rir, começou a me explicar como é que era a linha do tempo que funcionava esse negócio. Então, olha, você vai pegar a propriedade, você vai fazer um contrato ali, você vai assinar um contrato e você vai encontrar
um investidor que quer pegar essa propriedade e aí esse investidor ele faz esse pagamento. E eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, olha, eu nem sei encontrar propriedade, muito menos encontrar investidor, não sei como encontrar investidor. E, cara, tipo assim, é algo que eu acho que eu não consigo fazer. E ele começou a me explicar e a mostrar que na prática era muito mais simples do que parecia e que tinha ali uma ciência por trás daquilo. Não era algo subjetivo, não era algo de sorte, não era algo que você, eu tive a sorte de encontrar uma propriedade, esse mercado, eu tive a sorte que esse mercado, aquele é bom e aquele é ruim. Não, existia uma fórmula por trás dos números, por exemplo, para você conseguir pegar propriedades com bons descontos, de você encontrar donos de propriedades que estão predispostos a vender essas propriedades mais baratas. Existia uma fórmula por trás disso, uma maneira de fazer isso, de como encontrar essas pessoas, da mesma forma que existia uma fórmula, uma técnica e uma estratégia de você encontrar investidores americanos comprando propriedades exatamente iguais a essa que você estaria buscando no mesmo lugar e que já comprou propriedades ali repetidas vezes. Ele estava me mostrando uma forma de você não ir atrás de alguém do nada, mas de ir atrás da pessoa correta que já compra ali, que já faz negócio ali, e você vai pegar um tipo de propriedade específica que essa pessoa já compra. Então olha só, quando ele começou a me falar isso, é óbvio que minha cabeça deu um bug, parou assim, eu fiquei um pouco sem entender, talvez você esteja assim nesse momento, e aí essa conversa que eu estou tendo com você foi exatamente a conversa que eu tive com ele. E aí eu comecei a entender a lógica da coisa e ver que por trás da estratégia, né, existe um segredo, existe uma metodologia que é aplicada e independente do mercado que você está nos Estados Unidos, essa estratégia ela funciona. Ele estava em Chicago, por exemplo. E aí quando eu descobri isso daí, eu já estava mexendo com algumas coisas de propriedade nos Estados Unidos, já estava começando a mexer com a questão de leilão de propriedade de tax lien e tax deed. Eu já tinha feito algumas intermediações anteriores, mas era para amigo, não era negócio, não era nada. E aí quando eu comecei a me aprofundar mesmo nesse negócio, eu comecei a sentir dificuldade, porque eu comecei da pior maneira possível. Eu comecei pelo caminho mais difícil possível. Você já deve imaginar o porquê. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu não tinha nenhum tio, nenhum pai rico ou que já atuasse na área. A minha tia não tinha tanto contato e ela não mexia com essa parte estratégica, ela só fazia os projetos. Então assim, eu não tinha nenhum conhecimento necessário, ou na verdade eu não tinha o conhecimento necessário e esse segredo que eles têm para fazer a coisa dar certo no começo. Porque o segredo é sempre o começo. Você começa certo, você consegue ali crescer muito rapidamente. Você começa errado, que foi o meu caso, é muito provável que você vai quebrar e não vai querer voltar para o negócio. Agora, no meu caso, eu comecei errado, tá? Eu não conhecia esse fundamento de você precisa encontrar propriedades com desconto. É o primeiro segredo, é o primeiro fundamento. O segundo fundamento muito importante é o seguinte: qual é a pessoa ou quem é o comprador final dessa propriedade que você está comprando? O que é que ele compra, o que é que ele busca, que área que ele está atuando, o que é que ele tem feito naquele mercado. E aí existem várias etapas e vários processozinhos que você consegue repetidamente fazer e você começa a encontrar propriedades não porque você acha mais bacana, não porque você acha mais bonito, mas porque ela encaixa perfeitamente no tipo de comprador específico daquele lugar. E quando eu comecei, eu não sabia nada disso, eu peguei o caminho mais difícil. E qual é o caminho mais difícil? É o caminho que todo brasileiro que eu conheço pega. E eu posso te falar isso com toda a propriedade, porque eu cansei de receber brasileiros me ligando, mandando e-mail, indo no meu escritório, querendo me passar propriedade que comprou errado e que não conseguia fazer a coisa acontecer. E qual é esse caminho mais errado? Vou te falar exatamente o que eu fiz e qual é o caminho errado que todo brasileiro que eu conheço, ou a maioria deles, usam e quebram e falam que a coisa não funciona por conta disso. O que é que a maioria das pessoas fazem? Elas vão encontrar, por exemplo, uma propriedade que está ali numa lista de tax lien, de tax deed, ou que está no Zillow, ou que está no Redfin, em qualquer lugar que ela esteja sendo vendida, e, por exemplo, o preço de mercado dela está ali $50 mil, né? Tá lá aparecendo lá no Zillow, por exemplo, 50, vamos botar ficar fácil a conta, tá aparecendo $100 mil no Zillow. E aí tu olha essa propriedade numa lista, por exemplo, de foreclosure, numa lista de tax lien, o que é que seja, tax deed, ou com um corretor de imóveis que te apresentou aquela propriedade, ou alguém te ofereceu essa propriedade para você comprar, e ele fala, olha, tô te vendendo essa propriedade, que ali, olha, se você entrar lá no Zillow, ela vale 100 mil, tá ali, o valorzinho dela embaixo tá ali, $100 mil. Eu tô te vendendo essa propriedade por 20 mil. E aí você vai ter que colocar somente 20 ou 30 mil, então pagou 20, botou 30, 50, ela vale 100, é 100% de lucro. E aí as pessoas e eu
entram nesse caminho furado, que é o quê? Elas olham o preço que está sendo vendido a propriedade, elas vão em uma página ou alguém fala para ela e ela confia no valor que aparece ali e ela não entende o que é que traz o real valor de mercado para aquela propriedade. Porque existem diversos reais valores de mercado. Existe o valor de mercado com ela 100% pronta quando você vai fazer um flipping, vender ela para alguém que vai morar ali. Aí você tem que entender qual é o tipo de reforma que você vai fazer, se é uma casa mais barata, se é uma casa para first time home buyer. O que é first time home buyer? São pessoas que estão comprando pela primeira vez. Geralmente são casas mais simples. Então, que tipo de obra você vai ter que fazer? Isso influencia 100% no valor de mercado. Ou se você vai comprar aquela propriedade para alugar, é um outro tipo de obra, é um outro tipo de valor. As pessoas que vão comprar aquela propriedade, eles estão buscando uma outra coisa completamente diferente, um outro número, uma outra rentabilidade, está buscando algo completamente diferente do que aquela pessoa que comprou para morar. Então, quando você não entende isso, quando você não sabe realmente qual é o valor de mercado real daquela propriedade, com base em fatos, com base em números, e não somente com o que aparece no site, você vai fazer besteira. Você vai comprar a propriedade, você vai começar a reformar essa propriedade, por exemplo, e na hora de vender você vai descobrir que o valor que você quer vender não é o preço que ninguém paga, por exemplo, ou a margem de lucro que você tem ali foi embora, foi para o espaço, porque você tem um valor de mercado equivocado. Esse é um erro muito clássico, aconteceu comigo e eu vejo acontecer com muita gente. Essa é uma forma completamente equivocada de começar. Outra forma completamente equivocada de começar é quando você não sabe identificar qual tipo de obra que tem que ser feita naquela propriedade para que ela seja vendida pelo valor de outra propriedade que foi vendida naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas características. O que é que você tem que fazer para conseguir vender por aquele mesmo valor? Você tem que entender isso, você tem que saber exatamente que tipo de obra tem que ser feita. E muita gente cai na besteira de contratar um contractor, um empreiteiro ou alguém que vai falar para você, não, essa casa vai gastar 10 mil, 15 mil, tá tudo certo. E aí a gente consegue pagar 20, gasta 20, 15, 20 mil dólares aqui e vende por 70, 80, 90 mil. E aí quando você começa a fazer a obra, você começa a ver que na verdade não é 15 mil que vai gastar. Explode o valor da obra, vai lá para cima, você começa a perder dinheiro, você tem problema com o contractor, aí acaba trocando de contractor e perde mais dinheiro ainda, e no final do dia a tua margem foi completamente esmagada e você perdeu dinheiro. Eu cansei de comprar propriedades de brasileiros que compraram propriedades em leilão dessa forma, achando que um valor de mercado era X, porque falaram que era X, achando que ia gastar Y na obra porque falaram que ia gastar Y, e no final ficaram presos na propriedade por anos, acabou vendendo por qualquer coisa, porque é melhor perder 90 do que perder 100. Então vendeu por qualquer coisa para se sair do negócio. Eu cansei de ver isso e eu também errei dessa forma quando eu estava começando. Então essas são vários erros que as pessoas e que eu cometi quando comecei, porque eu não conhecia essa estratégia. Eu não sabia o que é que eu tinha que olhar exatamente na hora de comprar a propriedade e eu não sabia como aplicar a estratégia. Porque eu comecei a perceber que não é somente comprar barato, não é somente encontrar a propriedade, mas é saber todo esse cenário, quem vai comprar, o que é que tem que ser feito, como analisar exatamente os números. E eu te falando aqui pode parecer algo complexo, mas é algo muito, muito mais simples do que você imagina. É algo que você consegue fazer da sua casa, com esse telefone que você está me assistindo, ou com esse computador que você está me assistindo, e com internet. Com isso daí, você consegue avaliar qualquer propriedade, você consegue chegar no valor real de qualquer propriedade, você consegue pegar cotações e preços reais de obra em qualquer lugar dos Estados Unidos e você consegue fazer aquisições de qualquer lugar do mundo onde você esteja agora. Você consegue fazer compras aqui nos Estados Unidos utilizando o seu computador, a sua internet. Você só precisa saber olhar a coisa correta. Então, quando eu conheci essas estratégias, quando eu descobri como é que esse meu amigo de Chicago ele fazia para ganhar dinheiro, porque eu já estava perdendo dinheiro. Eu já falei para vocês que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu já estava errando. E aí quando eu comecei a conversar com ele e falar para ele o que estava acontecendo e que eu queria fazer outras coisas, ele começou a me explicar sobre essa questão do wholesale e eu comecei a ver como é que de fato as coisas funcionam. Porque o wholesale nada mais é do que uma pessoa que utiliza todos os fundamentos básicos e iniciais que qualquer pessoa que queira comprar uma propriedade vai ter que usar. Se você quer comprar uma propriedade para fazer um flipping, você tem que comprar correto. E um dos fundamentos do wholesale é comprar a propriedade correta com desconto, porque senão ele não ganha dinheiro. Um outro elemento muito forte do wholesale é entender como encontrar essas propriedades,
analisar os números dessa propriedade e analisar que tipo de obra vai ser feita nessa propriedade. Por quê? Porque essa pessoa, esse wholesaler, ele vai passar essa propriedade para alguém que vai comprar para reformar e alugar, ou que vai comprar para reformar e vender. Então, as estratégias, o coração da estratégia do wholesale, ela se aplica para todas as outras pessoas que estão envolvidas no negócio. Se você é um investidor que vai comprar para reformar e vender, se você é um investidor que só quer comprar para revender, ou comprar, reformar e alugar, você precisa entender esses fundamentos. E quando ele me passou isso, eu fiquei maravilhado porque eu já estava perdendo um pouco de dinheiro, porque eu tinha pego o dinheiro com a minha sogra, ela entrou de sócia comigo, ela me prestou recurso para começar, e a gente estava perdendo dinheiro ali porque a gente não conseguia vender as propriedades, porque tinha problema na escritura e a gente não sabia, porque o valor que a gente achava que ia vender não estava vendendo, era menos ou era quase a mesma coisa do que eu já tinha comprado a propriedade, vários problemas. Então quando eu descobri que eu poderia ter começado como um wholesaler, sem colocar um centavo do meu bolso, todo esse dinheiro que eu já estava perdendo nessas propriedades, eu poderia ter usado para aumentar o meu negócio de wholesaler, meu jogo mudou completamente. Foi quando eu tive a grande ideia de começar a fazer wholesale de propriedades aqui nos Estados Unidos para aprender na prática o fundamento, para aprender a analisar os números, para aprender a fazer tudo isso que eu estou falando para vocês sem ter que colocar dinheiro grande para comprar as propriedades. E agora eu quero te mostrar como é que eu fiz isso e como é que isso aconteceu, porque eu não quero que você erre nas mesmas coisas que eu errei. Eu não quero que você seja mais um brasileiro batendo na minha porta, batendo no meu escritório, falando: Arthur, me ajuda porque eu entrei numa furada, porque eu comprei um imóvel equivocado, porque eu estou perdendo dinheiro nessa propriedade. Eu quero te mostrar exatamente como é que você vai ganhar dinheiro fazendo wholesale de propriedades aqui nos Estados Unidos, sem colocar $1 do teu bolso. Como é que você vai fazer flippings de propriedades aqui nos Estados Unidos sem você ter que colocar também $1 do teu bolso. Se você tiver dinheiro para fazer, melhor, mas eu vou te mostrar como você pode fazer sem ter o recurso. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar como analisar os números para comprar essa propriedade, como analisar os números para reformar essa propriedade e como entender quem é o comprador final, quem é a pessoa que vai comprar de você essa propriedade quando ela estiver pronta. Se a tua ideia é fazer um wholesale, ou se a tua ideia é fazer um flipping, por exemplo. Se você vai repassar os seus direitos de uma propriedade para uma pessoa que vai fazer o flipping, você sendo wholesale, você tem que entender quais são os números que essa pessoa está buscando, por quanto que ela pode pagar, o máximo que ela pode pagar, o quanto que ela vai gastar na obra para que ela possa comprar de você. Se você vai fazer o flipping, eu quero te mostrar como é que você vai analisar que tipo de propriedade você pode comprar para que você não leve prejuízo. Ou seja, qual é o valor máximo que você pode pagar na propriedade, como é que você vai analisar a questão de obra e por quanto você pode vender essa propriedade para ter o lucro desejado. Existe uma fórmula, existe um segredo por trás disso e eu vou mostrar para vocês nessas 3 aulas como é que isso funciona. Nesse vídeo eu quero dar para vocês 3 tips para que vocês já comecem a entender como é que isso vai funcionar. Então, se você quer ser wholesaler, se você quer fazer flipping, quer comprar, reformar e vender, ou se você quer comprar só para revender, ou comprar, reformar e alugar, eu vou te mostrar nessas 3 aulas como é que você pode fazer isso. E agora eu quero te mostrar 3 tips que você pode aplicar hoje no seu negócio ou já saber que isso funciona para parar de perder dinheiro e começar a ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos. A dica número 1, ela está ligada 100% à estratégia de aquisição. Como é que você vai encontrar boas oportunidades, boas propriedades com um desconto variando entre 30% e 50% de desconto? Como é que você vai achar essas propriedades? Então a dica número 1 é o seguinte: existem 2 tipos de propriedades disponíveis no mercado, somente 2 tipos de propriedades. O que nós chamamos de on-market deal. O que é on-market deal? São propriedades que um corretor de imóveis colocou à venda no mercado e ele usa um sistema chamado MLS. Ele usa esse sistema para colocar a propriedade à venda no mercado. Esse é um tipo de propriedade. Existe o segundo tipo de propriedade, que é o chamado off-market deal, ou seja, são propriedades que um corretor de imóveis não está vendendo, ou seja, o dono dessa propriedade é que está colocando essa propriedade à venda, ou às vezes ela nem está em lugar nenhum à venda. Você passa na frente da casa e tem uma plaquinha ali, for sale by owner, ou seja, o dono da casa colocou uma plaquinha que ele mesmo está vendendo, mas ela não está em nenhum lugar listada no mercado. Existem esses 2 tipos de propriedade. Por que você precisa saber disso? Porque é claro que as propriedades que são on market, ou seja, que os corretores que estão colocando à venda no mercado, são propriedades que você vai ter uma chance muito menor de conseguir com desconto. Por quê? Porque está sendo vendida com corretor, o corretor geralmente vai colocar o valor máximo de mercado ali e geralmente tem muita gente olhando aquela oportunidade porque está disponível para qualquer um.
Então, quando tem muita gente olhando, tem muita gente colocando oferta e o dono da casa não vai ter motivação nenhuma em vender aquela propriedade com o desconto que você precisa para ganhar dinheiro. Então, por isso que muita gente fala assim, Arthur, eu não encontro propriedade com desconto. Ou quando a gente fala que compra 30, 40, 50% de desconto, as pessoas às vezes não acreditam, falam, não, isso não acontece. Não acontece porque essas pessoas estão olhando basicamente as propriedades do on-market deal. Arthur, existem oportunidades boas sendo vendidas por corretores com grandes descontos? Existem. Não é regra, mas existe. Você tem que trabalhar muito mais forte, muito mais duro e muito mais ativamente para encontrar boas oportunidades à venda no MLS com bom desconto. Mas existe. Agora, o off-market deal é onde está ali a cereja do bolo para mim e para você que quer ganhar dinheiro com imóvel nos Estados Unidos. Porque não tem o corretor envolvido e principalmente porque não está sendo listada a venda no mercado. Se não está sendo listada a venda oficialmente, poucas pessoas estão vendo comparado com as casas que estão sendo listadas no mercado. Geralmente, aquele proprietário, por não estar colocando no mercado, ele tem um motivo pelo qual ele não está colocando essa propriedade com o corretor. Né? Já se perguntou por que alguém venderia uma propriedade mais barata se ele poderia vender pelo valor de mercado? Essa é a pergunta correta que tem que ser feita. Por quê? Porque por trás dessa pergunta está mais um segredo desse negócio, está mais um segredo dessa estratégia de wholesale que os americanos usam, que é entender a dica número 2. O que é a dica número 2? São as pessoas chamadas de motivated sellers, ou seja, são vendedores motivados, traduzindo ao pé da letra. O que é que significa essa dica número 2? Essas pessoas chamadas de motivated sellers são pessoas que elas estão vendendo a propriedade dela sem corretor de imóveis muitas vezes e ela tem uma motivação por vender aquela propriedade rápido e com preço muito abaixo do que ela poderia vender se ela colocasse a propriedade normalmente no mercado. Existe aí uma série de itens e de estratégias que você pode usar para identificar esse motivated seller. Então você já identificou o on-market ou off-market deal, você já descobriu qual tipo de propriedade você vai estar buscando. Eu vou falar para vocês isso na próxima aula, mas eu estou só trazendo para vocês como é que vocês vão olhar isso. Então tem aí dica número 1, off-market deals e on-market deals. Dica número 2, vocês têm aí quem são os motivated sellers. Essas são as pessoas que você vai estar buscando para encontrar as propriedades. Ou seja, a dica número 2 está totalmente casada com a dica número 1. Por quê? Porque você vai encontrar propriedades no off-market deal ou no on-market deals se você encontrar os motivated sellers. Porque essas pessoas que estão motivadas, elas têm um motivo real para estar precisando vender aquela propriedade com urgência. E esse motivo é o que você vai ter na mão para conseguir pegar propriedades com excelente desconto. Então a dica número 2 é como identificar, como encontrar os motivated sellers para aí sim você conseguir pegar propriedades no on-market ou no off-market com um grande desconto. E a dica número 3, a dica de ouro, é entender e analisar os números. Como é que você sabe que aquela propriedade você está pegando com 10% de desconto, você está pegando com 20%, 30%, 40% de desconto? Como é que você sabe como fazer uma oferta com esse desconto? Como é que você sabe que esse é um desconto realmente? Porque para saber que é um desconto, você tem que saber quanto é que aquela casa vale do jeito que ela está. Como é que você vai identificar quanto vale aquela propriedade do jeito que ela está? Da mesma forma, você vai identificar o seu potencial comprador. E você tem que analisar os números desse potencial comprador, porque aí você sabe por quanto que você pode pegar, porque você conhece os números dele, e aí você consegue colocar sua margem de ganho aí e repassar essa propriedade para essa pessoa dentro dos números que ela quer. Porque aí, se você passa dentro dos números que ela quer, você tem a sua margem. Por exemplo, se aquela pessoa só compra por 50, porque ela vai colocar mais 50 para reformar a casa e para vender por 150, você sabe que o valor máximo que você pode vender essa propriedade para essa pessoa é por 50. Se é por 50, você sabe que você não pode pegar por 50, porque você não vai ganhar nada. Você tem que pegar talvez por 40, 35, 30. E aí você vai entendendo quais são os números do negócio. E aí você tendo essas 3 dicas de ouro, que é entender as propriedades que são off-market e on-market, encontrar essas propriedades, principalmente as off-market. Dica número 2, encontrar quem são os motivated sellers e entender como isso funciona, entender o motivo pelo qual ele está vendendo mais barato. E o item número 3 é saber ler os números e saber fazer propostas aí corretas para que ele aceite a tua oferta, mas que você também tenha margem para ganhar quando repassar essa propriedade para outra pessoa. Essas são as 3 dicas que eu queria dar para vocês nesse vídeo, e no próximo vídeo eu vou te mostrar
propriedades off-market deal, on-market deal, vou te mostrar os meus imóveis. Vocês lembram esses imóveis que eu mostrei no começo dessa série? Eu vou mostrar para vocês esses imóveis, por quanto que o wholesaler me passou, por quanto que ele pegou, quais eram os meus números como uma pessoa que ia fazer o flipping para que ele me passasse dessa forma, como é que eu usei a estratégia para vender essas propriedades, fazer o flipping sem colocar R$1 do meu bolso, como é que o wholesaler fez isso, a parte contratual, enfim. Na aula número 2 eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu vou abrir as propriedades, eu vou abrir foto, eu vou abrir número e eu vou explicar essa estratégia mais profundamente para que você consiga entender e que você consiga usar essa estratégia para você ganhar dinheiro sem ter que colocar dinheiro e você possa aí começar no mercado de investimento imobiliário. Eu queria pedir para vocês uma coisa. Aqui embaixo, se vocês puderem, deixem os comentários aqui do que você achou dessa aula, o que é que você está achando, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, que vai ser muito importante para mim e para minha equipe, para que eu possa ver isso e eu possa nas próximas aulas também estar adicionando mais conteúdo para vocês, tá bom? Aqui embaixo também você vai ver um botão do nosso grupo do Telegram. Clica lá, nós temos um grupo exclusivo, onde eu estou mandando áudio todos os dias, pequenos vídeos, mostrando o meu dia a dia e te dando conteúdo complementar para que você, quando venha para a aula, consiga entender melhor sobre isso, tá? Então, deixa o teu comentário aqui embaixo, entra no nosso grupo Telegram e eu te vejo na próxima aula. Bye.